Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena de Experiências da Splendor Brasil. Hoje estaremos falando com Carolina Carneiro Farias, essa fonoaudióloga fantástica, mulher, mãe, que está aí nesse desabrochar, se conhecendo, transbordando, se experienciando e se transformando. Gostou? Venha conosco. Venha participar de mais esse episódio, mais essa arena de experiências, para que possa inspirar a transformação do seu design humano. Esse é o nosso grande propósito, a gente compartilhar as infinitas e mais diversas experiências de transformação. Já vou convidando ela aqui. Carol, se tu já estiver pela área, me chama aqui, Carolina. Já te convidei. Olá! Aê! Tem dia que entra numa velocidade, isso daqui que é um espetáculo. Ah, viu só? Eu já estava ligadinha aqui. Já estava na área. E aí, Carol, Já, tudo já. jóia? Bom dia ou Seja boa tarde. Para mim é bom dia. para mim também. Eu não almocei ainda, estou no mate aqui, bem tranquilo. Ah, coisa boa. Seja muito bem-vindo à nossa arena de experiências. Nosso objetivo é compartilhar experiências, transformações, para que a gente possa inspirar mais e mais pessoas. Então, eu começo te desejando toda boa-vinda e pedindo para tu te apresentar um pouquinho quem é a Carolina, da onde surgiu a Carolina e como é que foi um pouquinho dessa tua trajetória, digamos assim, até então. Certo. Tá tudo certo? Estão me escutando bem? Tudo ok? Então tá. Para mim tá ótimo Em aqui. primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite, né? E parabenizar vocês, que é um espaço no Instagram muito bacana, muito inspirador, né? E agradecer, é uma honra estar aqui, né? Porque eu ouvi já várias histórias aí e eu pensei, nossa, será que eu vou contribuir tanto quanto? Mas vamos lá, né? Alguém a gente sempre inspira. Sim, sem Então, sombra de assim, dúvida. sempre dá uma ajuda, né? Meu nome é Carolina, eu tenho 41 anos, sou mãe, sou fonoaudióloga, sou mulher, né? Nesse mundão aí que vivemos hoje. E a minha história, acho que começa por esse primeiro fato. Por que eu não coloquei mulher, né? Em primeiro, né? Porque eu só consegui enxergar as minhas questões como mulher quando eu me tornei mãe. Olha que engraçado isso, né? Quando eu me tornei Conheço bem isso também. Quando eu me tornei mãe, virou alguma chavezinha aí que me dei conta de muita coisa, né? Então, assim, eu tenho a minha filha Alice, de 7 anos, e eu sempre costumo dizer que a minha jornada, né, o meu despertar, vamos dizer assim, né, começou quando ela nasceu, né? Então, quando a Alice nasceu, muita coisa modificou na minha vida, como na vida de qualquer um que se torna mãe, pai, né? Modifica muita coisa mesmo, né? Inclusive questões que a gente carrega lá dos nossos ancestrais, né? Então, com Tem um um ano e detalhe, né, Carol? Tem um detalhe nessa questão que muda muito, não muda para pior, porque muita gente acha, meu Deus, então ter filhos muda para pior. Não, não muda para pior, muda para não, melhor. A gente alcança mais compreensão sobre isso, várias situações, a gente passa a perceber principalmente aquele papel. Como é ser pai e mãe que a gente ficava tanto criticando, comentando, né? Agora está sentindo na pele, como é? sentindo na pele, nos pegando fazendo as mesmas coisas às vezes, né? Que a gente criticava. E não, pelo contrário, eu digo assim que a experiência mais magnífica que eu tenho na minha vida, e é dúbio, né? Tem Sim. horas que tu pensa, meu Deus, e agora como é que eu faço? E tem horas que tu pensa, ai, que maravilha ser mãe, né? Então, assim, é muito dúbio isso, esses sentimentos, né? Então, assim, quando a Alice tinha 1 ano e meio, eu e o pai dela, a gente se separou. É bem importante eu dizer aqui, né, que eu não estou culpando ninguém, nem as pessoas que eu vou falar aqui participaram dessa construção junto comigo, com certeza, né? Eu e o pai dela, a gente se separou porque a gente se deu conta de que nós éramos apenas bons amigos vivendo na mesma casa, enfim, e a gente teve essa coragem, né, de fazer isso com uma criança tão pequena, né?
tinha 1 ano e 4 meses ali, mais ou menos, 1 ano e meio, por ali. Mas eu me senti muito perdida. Por quê? Porque eu venho de uma família onde os meus pais, meus tios, meus avós, ninguém nunca se separou, né? Eu ouvia assim, eu tinha uma amiga que a mãe e o pai eram separados, mas, sabe, eu não tinha essa vivência. E eu me senti perdida, sabe? Eu me senti assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Eu tô com uma criança aqui. Por mais que o pai, claro, ele é participativo, não tiro isso, né? Mas eu me sentia perdida no contexto. Como é que vai ser agora, né? Então eu fiquei muito mexida com isso. Isso me desestruturou a ponto de eu chegar a quase, eu digo quase, a uma depressão, né? Nesse período eu estava sendo acompanhada por uma psicóloga, que é minha terapeuta até hoje, né? E ela me dizia assim, era muito claro. Carol, deu só uma cortadinha, não sei se foi para todo mundo ali. Eu só ouvi ali a ponto de eu chegar ao quase, e aí ele deu uma cortadinha, não sei. Ah, tá. Então, eu digo quase, porque não chegou a ser uma depressão, mas se eu não estivesse indo fazendo terapia, né, com psicólogo, isso poderia ter acontecido. Por isso que eu sempre digo a importância da gente fazer uma terapia, né? Então ela me alertou com a seguinte frase: Carol, tu tem que te encontrar. E eu, como assim? Tu tem que te encontrar. Tu sabe o que tu gosta? O que tu quer pra tua vida? Tu tá muito preocupada que tu tem uma filha e que teu casamento se desfez, mas tu tem que pensar agora o que tu vai fazer. Mas eu sei o que eu gosto. E aí ela na hora falou assim, tá, então me fala uma comida que tu gosta, uma música que tu gosta. E sabe quando não vinha? E eu, puxa vida, é mesmo. O que eu gosto? Assim, me fez me dar conta de muita coisa, né? Que eu sempre estava preocupada com o outro, com os outros, o que os outros iam pensar, o que os outros iam fazer, como é que eu ia agradar o outro e eu. Aí caiu aquela chavezinha, né? E nós, mulheres, né, temos muito essa tendência do cuidar, Ainda mais mãe, né? Ainda mais mãe, né? Mãe ali acostumada a nutrir, prover e tudo mais, enxerga que, opa, essa é a minha obrigação, de continuar fazendo esse servir. Isso. Mas aí quando eu sirvo, e se eu não me nutro de nada, vem aquele grande vazio. É verdade. Porque assim, não é um ato de egoísmo, né? Tu cuidar de si, pelo contrário. E aí me vinha isso, porque eu sou de uma criação assim, a minha mãe até hoje, ela é do servir, e esquecendo dela às vezes, né? Minha avó era assim, e eu estava indo por esse mesmo caminho, me anulando. E daí ela disse assim para mim, não, então assim, começa por um esporte, porque até então eu tinha, lá naquela época eu tinha 35, 36, né? 35. Eu era uma sedentária, não fazia nada. E eu assim, que esporte, criatura de Deus, que esporte que tu quer que eu faça? E ela, não sei, Carol, começa por aí, bota um tênis, dá uma caminhada. Tá, daí eu fui na minha amiga, e aí eu conversei com ela, agora a minha psicóloga me inventou essa, que eu tenho que fazer um esporte, porque eu nunca fiz nada, eu odeio essas coisas de vôlei, não sei o que, me remetia muita coisa do colégio, né? E daí a minha amiga assim, eu participo de um grupo de corrida, por que tu não vai lá? E eu, capaz, mas tu acha que eu vou ter fôlego para correr? Um bando de louco correndo na rua? Não sou doido. Aí ela, Carol, tu tem que tentar, tu também tem que te ajudar. E, tipo, me deu uma chamada, assim, né? E eu, ok, então vamos lá. Segunda-feira estava eu lá no grupo de corrida, né? E pensando, olha, um peixe fora d'água. Eu só pensava, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu mais ia no grupo de corrida, eu mais faltava do que ia, né? Tava lá tentando me achar. Sim, eu me acho. Mas eu comecei a perceber que era uma galera de uma vibe diferente. Porque até então eu também já tinha tentado academia, coisa, nada contra, né? Mas eu não me achava. Eu via que era um pessoal, assim, diferente no sentido de que não estavam preocupados com a estética. E também não era essa a minha pretensão, né? Eles estavam preocupados em
espairecer, respirar um ar diferente, né? Se desconectar um pouquinho do seu dia a dia. E aí eu comecei a perceber que realmente aquilo ali poderia me ajudar e me ajudou, né? Então, o meu treinador, sabiamente, me inscreveu para uma corrida. Só que não era qualquer corrida, ele me inscreveu para uma corrida em Bento Gonçalves, lá naqueles morros bonitos que tem lá, né? E disse para mim, olha, Carol, ou tu vai amar isso aqui, ou tu vai me odiar pro resto da vida, mas tu vai ter que tentar. Então, ele me inscreveu para uma corrida de trial run, né? Que é corrida em montanha. Uhum. E aí, terminou a corrida e eu me apaixonei, porque me senti muito conectada com a natureza. Durante essa corrida, eu digo assim, foi meu caminho de Compostela, eu acho, porque me passou muita coisa pela cabeça, do tipo assim, eu tinha medo de mato, tinha medo de bicho, né? E no fim eu tava lá sozinha, porque, enfim, era uma corrida de revezamento, a minha equipe se atrasou, eu tava sozinha no meio do nada, do mato, assim, né? E aí ali eu pude repensar várias coisas. Teve momentos que eu chorei, achando que eu não ia conseguir. No fim, comecei a ver um monte de borboleta, e aí eu comecei a perceber assim, ó, bom, ou eu aproveito isso aqui, porque era uma paisagem magnífica, imagina, da Serra Gaúcha, ou eu sento aqui e choro até alguém me achar aqui, né? Aí eu resolvi fazer essa trilha e me apaixonei. Então, a primeira coisa assim que eu sempre falo do meu despertar, como me conhecendo, né? Foi a questão da corrida. A corrida me remete muito a isso. Trilha terapia, como a gente chama, né? Eu consigo me conectar com a natureza e, ao mesmo tempo, me conectar comigo mesmo. E isso faz com que eu consiga, assim, organizar a minha vida, que é muito corrida. Eu trabalho bastante, tem a questão da Alice, né? Eu tenho uma vida bem, bem atribulada. Que se eu não tenho essa válvula de escape, né? Eu me sinto prejudicada. Inclusive, eu estou nesse momento, nesse impasse, né? Até tem algumas pessoas aqui, que são meus companheiros de corrida, que vão puxar minha orelha. Porque eu ando em falta nesse momento. Mas, quero ver, escreva aí, pessoal. podem me acusar aí. Mas eu sempre tenho isso em mente, que é algo que eu nunca vou desistir, né? Já me machuquei, eu lembro que a minha psicóloga dizia pra mim, então tenta outro esporte. Eu jamais, não vou tentar nada, eu quero isso, sabe? Então, assim, essa é a minha válvula de escape, vamos dizer assim, e é onde eu me encontro. Mas não bastava só isso, sabe? Aquele bichinho, eu sempre tive um bicho carpinteiro, assim, que... Não, Carolina, tem mais coisa aí que tu precisa descobrir, né? E daí vem o meu lado meio místico. Eu queria só fazer um parentezinho ali, Carol, nesse detalhe, né, que é muito importante para todo mundo que está nos acompanhando, o quanto a gente volta sempre a essas dores da criança. Né? De novo, como tu disseste lá, na questão de ser mãe, eu não sabia, e agora? Né? Como que eu vou fazer? E aí depois, quando tu volta a te olhar, a gente volta a chegar naquele ponto, meu Deus, e agora? Eu nunca participei desse grupo, nunca fiz essa corrida, não sei. Chora. E esse é o ponto de estar presente. Graças a tu estar presente, dar vazão para aquilo lá, sentir, tomar consciência daquilo, perceber, ok, eu estou aqui, ou alguém vai vir me resgatar, ou eu vou ter que fazer por mim, tu pudeste perceber de fazer por ti. E tu viu que no final deixou essa experiência passar por ti, não foi tão dolorosa. No final se transformou em algo maravilhoso a ponto de tu perceber todos os outros detalhes. E o ponto mais importante, né, para todo mundo ver, de que sempre existe uma forma para eu me conhecer. Não é única a terapia, ou a corrida, ou a não sei o que, ou a não sei o que. É o ponto de eu começar a estar em contato comigo, eu posso começar a me conhecer, e aí eu vou desmanchando, né? Todo aquele castelinho de crenças e valores e tudo mais que a gente cria, e eu posso ir deixando isso ruim para deixar surgir o que for verdadeiro. Claro que as terapias ajudam muito, sem sombra de dúvida, porque tem alguém especializado que está ali te ajudando a olhar para isso. Mas existem outras formas junto, como tu está trazendo esse exemplo tão rico, de ali tu te perceber. E aí tu percebe junto, através desse detalhe, o quanto vem o auto-boicote, né? Que tu dissesse, eu ando em falta.
será que realmente aquela corrida me fez rever ou não? Não, 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 eu não quero experienciar de novo isso. Aí a gente vai se acomodando, se acomodando, se acomodando e tentando criar outras crenças. Mas eu só queria fazer esse parentezinho ali, esse ganchinho, para a gente ver o quanto a gente tem que estar sempre atento para nos tirarmos dessas pegadinhas que vamos colocando na letargia desse crescimento todo. Continua, por favor, Isso. nessa tua busca incansável. É isso que eu penso, né, sobre a vida, né? A gente não tem um linear, a gente é altos e baixos, né? Não é porque, opa, descobri a corrida, agora a minha vida vai ser maravilhosa o tempo todo, né? Não. Acontecem os percalços que a gente vai, mas o importante é a gente sempre saber o que nos faz bem, o que eu preciso fazer para me resgatar, né? E eu sei muito bem o que é, a corrida é uma delas, né? Criar aquele momento para si. Eu me lembro sempre do filme da Julia Roberts. Da Julia Roberts, aquele noivo. Eu lembro sempre do filme da Julia Roberts, aquele Noivo em Fuga, onde cada noivo, ela fazia tudo que ele gostava. Um era escalador, outro era isso, outro era aquilo, até ela parar e colocar o café da manhã, os 5 ovos ali, para ver qual era o que ela gostava. E é exatamente isso, né? Quando tu cria a tua experiência, tu passa a perceber o que eu gosto. E Exatamente. quando eu sei o que eu gosto, eu não preciso ter que impor isso para os outros, mas eu sei o que eu gosto, pelo menos. Isso mesmo. E aí, nessa busca, né, bem isso mesmo, nesse meu resgate do meu self, como eu falo, caiu em minhas mãos um livro, pena que eu não tenho ele aqui, que eu estou agora aqui no meu trabalho, o livro está em casa, era para eu ter trazido. Um livro que aí realmente me fez me conectar com as questões ligadas à minha espiritualidade, né? Não tem a ver com religião, mas tem a ver assim com autoconhecimento profundo mesmo, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu não sei se já ouviu falar, mas é um livro que toda mulher deveria ler, e os homens também, porque tem coisas ali bastante interessantes, né? Onde eu comecei a perceber as minhas dores, onde eu comecei a entender os meus medos, as minhas dores, os meus boicotes, né? Aquele livro me fez ver o quanto é importante. Ali fala, né, da mulher selvagem, mas o que é isso, né? É a mulher se resgatando, se conectando com a natureza. Me fez entender o porquê que eu gostei tanto gosto, né, tanto de trilha. Porque é no contato com a natureza que tu vai buscar as respostas, que tu vai encontrar as respostas, né? E aí esse livro também fez eu fazer todo um trabalho bem significativo com um grupo do Sagrado Feminino, né? Onde a gente pensa assim, se conecta com as nossas ancestrais. Toda mulher carrega o DNA da sua avó, das suas tataravó, da sua, né, da sua bisavó, e assim vai. E às vezes a gente se dá conta que a gente tem medos, que a gente tem crenças limitantes que nem são minhas. São lá coisas que as minhas avós, que a minha mãe, né? E assim, para mim, foi revelador também isso. Porque eu venho de uma criação do medo, né? Ai, não vai lá porque tu vai te machucar. Não faz isso, fica aqui no quentinho, no aconchego. Não te arrisca, sabe? Assim que eu fui criada. E aí, quando eu saio desse aconchego, tá tão bom aqui, né? Acomodada, e me enfio lá no meio do mato. Eu me coloco à prova, eu me desafio. E o quanto é libertador perceber que daí eu dou conta do recado, né? Exato. O quanto o medo é uma ilusão, né? É uma pura fantasia que eu estou criando de algo para evitar. É o exemplo que eu digo tanto do mertiolate, né? Vai arder, ok, mas aquela ardência é 2, 3 segundos e vai te curar. Agora, enquanto tu não passar, aquela ferida vai ficar te incomodando muito tempo. Aí é que tá. Eu acho que o grande aprendizado é esse, né? A gente se desafiar 100% de certeza que vai dar certo, a gente não tem.
mas 50% a gente tem, vamos com esses nossos 50%, né? E a maioria E das esse é vezes outro isso grande ponto, né, Carol? O que é dar certo? é verdade. O que é dar certo? Para nós, o dar certo é chegar no resultado que o meu ego quer. Mas peraí, o que é dar certo? E se, por exemplo, se o dar certo é aquela experiência, é eu aprender como não chegar onde eu quero chegar? É, De que outra maneira tu ia saber que a trilha ia ser boa para ti se tu não tivesse experienciado? isso. Tu poderia ter chego lá e ter dito, bah, não é essa forma. Eu vou pro beach tênis, eu vou pra bicicleta, eu vou pra natação. Mas tu foi e deu certo. Deu certo. E o quanto para mim foi revelador eu me conhecer, né? Então, as duas coisas, as duas questões, a questão da corrida e a questão desse livro que eu citei para vocês, né? Um, o autoconhecimento me tornou, como é que eu vou te dizer a palavra? Não é bem essa palavra, porque eu não quero que fique achando que eu me acho, mas tu te sente poderosa, no sentido de que a gente descobre que a gente sempre tem as ferramentas para conseguir o que a gente quer. A gente só às vezes se atrapalha, não tem certeza se usa ou não, né? Óbvio, isso acontece. Mas que a gente tem as ferramentas, a gente tem. E nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Essa coisa de parar de culpar o outro. Ah, eu culpei o ex porque não deu certo. Não, não, é 50%. Né? Culpei a minha mãe porque me criou cheia de medo. Não, né? Tudo é aprendizado, né? E ó, minhas fãs Ó, estão Aline. aí, ó. Ó, Aline. A Aline já esteve conosco aqui, é outra E fantástica corredora aí. foi ela que me colocou aí, né? Fez essa ponte. Então, assim, né? Tudo é um aprendizado. Ninguém tem culpa de nada. Eu preciso, e eu já cheguei a essa conversa, né? Lá com a minha terapeuta. Poxa vida, né? Eu queria ter essa cabeça que eu tenho hoje, lá nos meus 20 e poucos anos, porque eu penso, sabe, quanta coisa eu perdi, deixei de fazer, né? E daí ela disse, mas Carol, para te ter essa cabeça hoje, tu precisou passar por tudo isso. Exatamente, exatamente. Lembra, outro dia eu estava falando numa das lives do filme aquele com o Wagner Moura, O Homem do Futuro, né? E aí Uhum. ele foi para o passado, ele teve o trauma dele, foi que uma mulher que ele tanto amou, armou uma sacanagem para ele, não sei o que lá, e ele fez de tudo e criou uma máquina do tempo. Aí ele quis voltar no passado para mudar. Depois ele voltou de novo para dizer, não, tá tudo certo. Aquelas experiências de dor possibilitaram eu criar toda essa máquina e tudo isso daqui. Então, não adianta eu querer mudar o passado, mas eu tenho sempre daqui para diante uma longa jornada. E eu posso fazer diferente, eu posso experienciar diferente, mas agora com mais consciência, com mais maturidade. E aquela experiência, ok, também foi válida. Para que Isso. tu possa hoje perceber e discernir, não, eu quero fazer diferente. Isso, exatamente, exatamente. Então, e assim, a gente. E eu honro, né? Honro esse meu passado. Ah, se eu lá com 20 e poucos anos eu era uma bestinha, podia ter aproveitado muito mais. Fazer o quê? Paciência. Honro essa mulher lá de 20 anos. Honro meus pais, né? Que não são perfeitos, não, mas eles deram seu sim e me colocaram nesse mundo, né? Só por isso eu já tenho que honrar eles, né? Agora, os Sim. erros, os acertos, enfim. Todo mundo erra, né? Não tem o porquê a gente colocar E esse, culpados, né? exato, e esse detalhe, né, Carol? Quando a gente se torna pai e mãe, a gente passa a perceber que a gente também está tentando fazer pelo melhor. E Verdade, também somos seres humanos em busca de evolução, de tomada de consciência. A gente não sabe de tudo. Então, verdade. eu adoro a frase da constelação, era o nível de consciência que se tinha. Era. O tipo de experiência que todos buscaram vivenciar, ponto. Sem culpado em nada. Todo mundo buscou aquela experiência. E dali para diante eu posso fazer diferente. Nessa transformação toda, Carol, como é que tu trazes então isso para essa tua realidade de fono, né? Eu tenho certeza que essas tuas experiências também te possibilitaram ter um outro olhar no É. teu trabalho, além do teu papel como mãe, né, no teu trabalho, nos teus relacionamentos. Como é que isso tudo esse quebra-cabeça vai se moldando também? Isso. Então, assim, aqui no meu trabalho, aqui, porque a gente está aqui no meu consultório, eu trabalho muito com criança, né? Criança pequena.
e que na maior parte das vezes são as mães que trazem. Então, assim, eu tenho muito essa questão do universo feminino na minha volta, não é à toa, né? Então, eu me coloco muito no lugar dessas mulheres, né? Porque, assim, a minha história é até bonitinha perto do que chega até mim, né? Porque, assim, principalmente se a criança tem alguma deficiência, autismo, a gente percebe que muitas vezes, infelizmente, né, os casais se separam e a figura paterna meio que some, né? A mãe assume muito isso. Enfim, a gente vê muito essas histórias. Então, eu sempre penso uma frase que eu ouvi lá atrás, que é, se eu... Porque eu pensava assim, ó, como é que eu vou sair para correr? Como é que eu vou... né? E a minha filha? E daí eu sempre penso nessa frase, se tu tá bem, ela vai estar bem. E eu busco isso aqui no meu consultório, falando isso para as mães. Olha, e tu? Aí às vezes eu falo para ela, e tu? Faz quanto tempo que não sai? Não, não tem como. Ué, deixa o fulaninho com a avó, vai tomar uma cerveja com as tuas amigas, te permite. E elas ficam meio apavoradas, tipo assim, o que é fome, tá se metendo, né? Mas eu falo isso para elas e explico. Olha, o teu filho vai ficar bem se tu estiver bem. De nada adianta a gente treinar o som da letra, treinar isso, treinar a linguagem, treinar a fala. Se em casa ele vê uma mulher triste, deprimida, né? Então vamos lá. E aí elas começam, ai, Carola, vem tu com esses assuntos. Mas assim, a gente acaba tendo que dar um suporte assim, para essas mães também. Não é só a criança que eu trato, é a família, né? E muitas vezes nesse contexto família é a mulher que encabeça, né? E adoro quando... E claro, volto a dizer, é que meu universo feminino é muito forte, mas muitos pais também participam, né? Não vou tirar a figura masculina aí da área, né? Os homens... E é muito engraçado isso, porque quando participam mesmo, né? Nossa, Sim. assim... e é bacana de ver isso. Quanto mais... eu vejo, assim, um movimento bem bacana nesse sentido de pegar junto, né? Isso que eu digo. Então, quando aqui me aparecem casais, são casais que pegam junto mesmo, né? Então, há essa baita diferença aí nesse público que eu atendo. Mas eu busco dessa forma, porque eu sempre falo, olha só, se bate lá na tua porta uma amiga triste, deprimida, brigou com o namorado, sei lá, brigou com o pai, com a mãe, alguma coisa, perdeu o emprego, tu não vai acolher ela? Tu vai acolher, tu vai dar um chazinho, tu vai querer dar algum doce que ela gosta, sei lá, tu vai fazer um carinho. Por que a gente não faz isso com a gente também? Conosco. Uhum. Conosco, né? Chegar em casa, tomar um chazinho, tomar um banho mais demorado. Isso não vai fazer diferença na vida do teu filho, que vai ter que ficar lá 15 minutos na frente da TV, sei lá. Não vai fazer diferença. A gente tem que se permitir, só que a gente às vezes chega em casa bloqueando, não, tem que fazer a janta, tem que isso, tem que aquilo. Não, não é bem assim. Vamos dar uma respirada, né? O quanto é importante isso. O quanto é importante, eu acordo um pouco mais cedo de manhã, é o meu horário de cuidar de mim, vamos dizer assim, é de manhã bem cedo. Então eu acordo 1 hora antes para eu fazer as minhas coisas, ouvir minha música. Eu não digo assim que eu sou uma pessoa que medita, tá? Eu estou em busca disso. Porque isso é muito Tá a caminho, tá a caminho. Tá, eu tô no caminho, mas assim, eu tento, né? E eu fico lá, coloco a minha musiquinha, penso nas coisas do meu dia, faço o meu café da manhã, sirvo a mesa. E eu faço o café da manhã, é a minha refeição preferida. E é um presente que eu dou para mim todos os dias, porque eu gosto. Se eu não faço esse ritual, senhor, meu dia não começa legal. Sou virginiana. Então, Conheço bem. Tive um pai e tenho um irmão virginiano. então tu sabe como é que E outro dia me disseram que a minha essência é virginiano, mas eu hoje estou experienciando sagitariano. Eu digo, ixi. Opa! Sim, sagitarianos me perseguem. Porque eu também tenho um ladinho sagitariano. Então, assim, a gente precisa sempre ter esse autocuidado, né? E assim, na vida, nada é em linha reta, né?
Tu tem lá o teu foco, tudo bem, mas tu pode caminhar mais um pouquinho, mas voltar para ti, fazer alguma coisa que tu gosta, né? Aí tu vai mais um pouquinho, opa, daqui a pouco tu tem que dar uma parada, voltar para ti. E assim a gente vai na vida, né? Nada é linha reta, nada é. A gente sempre pode ir, voltar, mas vai mais um pouquinho, volta. E assim. Grande é barato, é que mesmo nessas voltas, eu consigo voltar, mas com outra consciência. Eu volto, mas jamais eu volto com aquela percepção. Então, como eu volto com outra percepção, eu posso ir mais longe. E aí eu posso me arriscar a outro passo por mais. A questão é eu sustentar essa nova fase. E o novo, sempre eu preciso ir fazendo mais e mais, ter a persistência. Né? Eu digo que a nossa evolução, o crescimento da alma remete à ação. O do ego, ele quer ficar passivamente, como tu tinha dito ali. E outro detalhe, né, Carol? Percebe o quanto foi importante toda a tua experiência para que tu possa, o quanto a gente atrai as pessoas daqueles passos que eu dei. Porque hoje tu pode dizer para essas outras mães, te cuida, faz um pouquinho para ti, porque tu passou por isso. Isso. O quanto a tua experiência, mesmo sendo de outra área, mas quando tu fez o teu cuidado contigo, o quanto foi fundamental, que é o que eu digo tanto do alto amor, eu me dar atenção. Quando eu me nutro, eu posso transbordar para o outro sem esperar que o outro me dê algo em troca. Agora, enquanto eu não me nutro, eu estou fazendo para todo mundo buscando reconhecimento. E aí, o quanto isso foi gratificante para ti, de tu te encontrar para ti. Então, ok, deixa eu me dar esse meu tempo, eu posso ir em frente, eu me dou esse tempo, eu posso ir em frente. Eu posso, então, transbordar e contribuir para essas outras mulheres, mães e tudo mais, até mais, né? Nesse crescimento com todo. Isso faz diferença. No meu trabalho, isso faz diferença realmente. Nada contra, né, a profissional que não é mãe, não é nada disso. Mas muda o nosso olhar para o nosso trabalho, faz a gente entender muita coisa, sabe? Não julgar, né? Acho que isso é uma coisa fundamental. Não julgar, porque tu não tá vivendo aquilo que aquela pessoa tá passando. Em hipótese nenhuma. E isso é uma tarefa muito difícil mesmo, né? Eu agora mesmo teve um episódio que eu tô assistindo, que eu tô acompanhando de uma amiga, enfim, e postando demais nas redes, enfim, algumas coisas assim que eu tento não julgar, né? Tento entender. Só que isso vem de criação, né? Às vezes a gente apontar o dedo pro outro, né? E querer. Então, assim, é sempre esse exercício de entender, se colocar no lugar do outro, mesmo que, assim, mesmo a gente se colocando no lugar do outro, a gente não tem noção. Então, essa frase, essa questão, assim, de não julgar é muito importante, né? E é o que eu faço aqui no meu trabalho, né? Como, por exemplo, as mães... olha, é uma questão bem sutil, assim, que eu percebo. Eu estou fazendo uma entrevista com uma família e eu pergunto: a criança nasceu de parto normal ou cesárea? A maioria das mulheres, olha só o que eu vou te dizer, se sentem culpadas de me dizer que fizeram cesárea. Porque a gente vive num mundo onde, o belo, o ideal é o parto normal, né? Elas ficam envergonhadas de me dizer: ai, pois é, só mamou no peito até os 3 meses, mas assim, com muito custo eu dei a mamadeira. Elas se sentem culpadas. E eu percebo muito isso, assim, que a mídia, né? Claro, o ideal, mas nem sempre na vida a gente consegue o ideal. E tá tudo bem, né? E daí eu digo para elas: olha, tá tudo bem, eu também tive cesárea. E parece que elas fazem como se eu fosse julgá-las. E isso acontece muito. Isso é um exemplo do que eu tô te dando, assim, né? Do que acontece aqui. Então, vem muito essa cobrança. Parece que as mães, às vezes, se cobram demais. Às vezes, não. Sempre. Né? Se cobram demais. Esses dias mesmo, eu ainda brinquei com uma colega que faz uns lanchinhos pro filho, coisa mais linda, e tem uma caneta comestível que desenha. E eu penso: meu Deus, né? Eu mal mando lanche pra minha filha, às vezes, porque... Mas tá tudo bem, a minha filha tá contente com o lanche que tá levando. Se eu não tenho tempo de fazer carinho no sanduíche, tá legal. Sabe? Então, assim, a gente não pode se cobrar tanto.
eu tô falando isso aqui, tem gente que deve estar ouvindo e rindo da minha cara, dizendo, ah, tô falando isso. Mas é aquilo que eu te falei, é um exercício. E às vezes eu me Sim. pego me cobrando, mas aí eu, Carolina, isso é que é importante. Não é que eu não vou fazer, mas eu vou me ligar. Opa, tô fazendo, tô me boicotando. Aí tu volta pra casinha, que nem eu brinco, né? E esse é o exercício da gente, a gente vai errar, vai pisar na bola, vai pisar na jaca, vai, mas tem que se ligar e voltar, né? Tá tudo Para o bem. pessoal, pro pessoal que está nesse julgamento, eu recomendo ler o texto O Buraco, do Rinpoche, que ele trata exatamente dessa questão, né? Algumas vezes a gente se coloca de novo no buraco e é um hábito. Nós não somos perfeitos. Se a gente fosse perfeito, a gente não estava mais aqui. Enquanto eu estou aqui, eu estou exercitando o desapego e o aprimoramento. E a gente vai errar várias vezes. Né? Algumas vezes chega, nossa, não, mas tu está falando isso aqui. Sim, eu estou buscando ter a coerência daquilo que eu falo para aquilo que eu ajo. Algumas vezes eu preciso falar para me lembrar. Ah, é daquela forma. Ah, é daquela forma. Porque o exercício da neutralidade, que é o nosso grande propósito, estarmos de uma maneira neutra para simplesmente, como tu dissesse, experienciar. Cheguei em um resultado, experienciar, cheguei em outro resultado, e vamos de novo, e vamos de novo, e vamos mudar, e fazer de novo, sem culpa, sem julgamento, sem crítica, sem chicote. Isso é um exercício. Porque na neutralidade eu passo a perceber que eu saio da oscilação do pêndulo e vou lá para o vértice de saber que ali tudo é uma experiência, todas elas são válidas. Agora, enquanto eu estou no julgamento, é porque eu estou ali naquele meu ego, achando que eu sou perfeito e que eu não posso mais errar. Não, a gente tropeça É, várias vezes. Porque a gente está no caminho, mas a gente tropeça e diz, opa, a pedra ali, ó, tropecei. Ok. Fazia é tempos que eu verdade. não tropeçava nessa pedra. Mas a gente vai, levanta e vai em frente. É verdade. Até um tropeço nos impulsiona para frente, né? Exato. Né? Então, tá tudo certo. O importante é a gente Claro. sempre se dar conta. Isso é verdade. E agora eu ia falar uma coisa, mas eu falei do tropeço e me perdi. Mas é bem isso mesmo. É a gente sempre neutralizar. Isso é muito difícil. Eu ia falar que eu trabalhava até há pouco tempo com mulheres de baixa renda, né? Mães, crianças, né? Atendia crianças. E muito são as histórias. Ai, por que, que a mulher lá da vila tem 6, 7 filhos, né? A gente ouve isso. Sim. Mas sabe que eu já li um estudo que sabe por quê? Porque muitas vezes é só quando elas estão grávidas que elas são vistas, que elas recebem carinho, que elas são cuidadas. É triste isso, né? São as Mas estratégias, né? é Assim óbvio como que as é pessoas que inconsciente. escolhem ficar doente várias e várias vezes. A estratégia que na criança lá ela ganhou atenção e aí, opa, bora repetir, porque assim eu estou sendo visto. Vista. E é muito triste, né? Quando o ser humano tem que fazer esse tipo de coisa para ser visto, né? Então, por isso que eu digo, autoconhecimento, autoamor é sempre o mais importante para que a gente não caia nessas ciladas, né? Ah, eu tenho que ficar Sim. doente para minha família me ver. Ah, eu tenho que engravidar para ser cuidada. Eu tenho... Então, assim, o quanto isso é importante, né? A gente se amar. É o eixo. Eu acho que, assim, no momento que eu comecei a me amar, a me respeitar, eu melhorei nas minhas escolhas. Porque daí a gente não quer qualquer coisa, né? A gente fica exigente. Exatamente. Aí Não é? tu reforça os três pilares que eu trago em todo o processo terapêutico, grupos individual e tudo mais. Né? Primeiro eu preciso aprender a me observar. Quando eu me observo, eu passo a perceber o que esse serzítio aqui quer. Aí eu posso começar a me amar. Se eu estou me amando, eu posso me responsabilizar. Aí eu sei que a minha escolha, qual é o efeito, qual é o resultado, e eu vou podendo mudar porque eu estou me observando, estou me amando, estou aceitando a minha culpa, digamos assim, né? O que Exato. eu quero, a minha escolha e o resultado dela. Lindo, lindo de ver a demonstração disso daí, que é assim. Exatamente. E como nesse processo
Isso é importante de eu dizer, né? Como nesse processo tem pessoas que se afastam, né? Ah, mas, ué, tá diferente, né? Eu vivi muito isso, assim, né? Pessoas que se afastaram porque viram que eu mudei. Mas por que que eu mudei? Porque eu era, e é algo que eu ainda estou em exercício, né? Eu era uma pessoa que dizia sim para tudo e para todos. E aí eu acabava me sobrecarregando. Aí, às vezes, eu ficava Claro, brava total. com a chefe, ou assim, mas não, mas calma aí, quem disse sim fui eu, né? E aí, esse exercício de conseguir se respeitar, respeitar os meus limites, né? Semana passada Exato. mesmo, eu me vi numa situação em que eu estava quase caindo na cilada, né? De Olha o me buraco de novo atolar ali, a pedra. depois para poder aliviar o do outro, né? Eu ia me prejudicar para poder. Aí, quando eu me dei conta, opa, não, Carolina, volta. Aquilo que eu falei, a gente tem que voltar, né? Olha o que tu tá fazendo. E eu só consegui fazer isso, sabe por quê? Eu tava numa correria tão grande, a grade aqui da minha porta do consultório trancou, eu tive que chamar o chaveiro, eu precisei passar uma manhã inteira sentada sem fazer nada, esperando o chaveiro, para me dar conta que eu não iria dar conta daquilo que eu estava assumindo, né? Daquela responsabilidade que eu estava assumindo, que eu ia me prejudicar. Ou seja, eu precisei parar. E isso muitas vezes acontece na nossa vida, né? Se a gente Exato. não para, a vida trata de nos parar para pensar. Olha Que a bom que foi só pandemia, a olha a porta, né? pandemia o que foi, né? Que bom que foi só a porta. Quantas vezes a gente precisa adoecer para aprender a parar? Isso, Ou isso, nos causar um acidente para eu ter que parar? Que bom que foi só a porta. isso Ó, a mesmo. Regina ali também. Eu também. A Regina vai estar conosco na quinta-feira aí, pessoal. Tô louco para ouvir Opa! tua história, Regina. Ah, legal. Então, eu vi que ela é reikiana, né? Já gostei. Ah, Também. então, realmente, por isso que eu vejo que. Então, algo que eu estou me descobrindo, né? A questão da meditação. A questão da meditação também é tu parar, né? Tu te escutar. Porque às vezes a gente vive num mundo tão louco que tu tá com o teu pensamento tão acelerado no que tu tem que fazer, na filha que tu tem que buscar, no paciente que tu tem que atender, e a hora, é a hora, é a hora. Ai, essa escravidão que a gente tem do relógio, Jesus. E Ah, aí tu não consegue raciocinar. Por isso, exatamente. né? Por isso que a gente tem que ter essas paradas assim para poder pensar, simplesmente pensar, né? E Então esse é um isso é ótimo algo hábito, que tu disseste, de começar mais cedo. Por exemplo, eu já criei a minha live às 6h39, exatamente porque muita gente acordava às 7 horas. Eu digo, ok, tu tem 20 minutinhos antes para ti. Né? Hoje eu acordo às 5 horas da manhã para eu ter essa minha hora e meia antes para mim, para depois eu poder começar a ter alguma coisa para frente. A Lisiane estava dizendo ali, observar os sinais é uma proteção, sem sombra de dúvida. A gente precisa verdade. observar os sinais. Por isso que eu digo a autoobservação, observar o que eu estou causando, o que isso está causando em mim, como que eu estou me sentindo. Porque esse ato, né, é quase que natural de querer fazer para salvar o outro, mas eu digo do salvador, ele está perdendo a sua vida. Ele não está prestando atenção no que ele pode fazer com ele. Ele está primeiro querendo resolver fora, mas peraí, tem 3 dedos aqui para dentro. Olha primeiro para ti. Pega essa situação, vê o que tu pode trabalhar em ti. Aí no trabalhar em ti, tu está trazendo todo esse exemplo. Quanto tu trabalhando em ti, tu pudesse contribuir mais, estando mais presente contigo para poder entender, ter mais empatia com a dor do outro. E aí poder juntos, cada um fazer o seu processo. Verdade. E uma das coisas que eu aprendi, né, principalmente aqui no meu trabalho, onde eu trabalho com crianças, e às vezes os pais me perguntam, tá, quanto tempo vai demorar? E daí eu digo, olha, eu não tenho como te definir isso, vai depender da criança. E essa, quando só que eu falava isso da boca para fora, porque eu também ficava ansiosa para ver a evolução da criança, né? Mas quando eu me dei conta que na vida a gente não controla absolutamente nada, nada. Quando a gente se dá conta disso, que o importante é a gente viver o presente, porque eu não sei o que vai acontecer comigo depois que terminar aqui, por exemplo, a gente começa a carregar menos peso, né? Exato. E as coisas vêm. É incrível isso.
Quanto mais eu Incrível. faço exercício de entrega, né? Mais eu percebo, aqui no meu trabalho mesmo, mais eu percebo que eu tenho resultado com essas crianças. Por quê? Porque eu não fiquei naquela pressão e a gente não passou aquela pressão para a criança. Só que nem sempre eu consigo isso com os pais, né? Daí é outra história. Mas é um exercício também, né? E é o exercício de passar para eles, né, de diminuir essa expectativa também, né? Porque quando eles diminuem a expectativa, eles podem ver realmente o resultado que está acontecendo. Porque a expectativa é a projeção de que, não, eu quero que ele já fale tudo. Calma, respira. Quando tu presta atenção naquele detalhe, pode ser que um simples detalhe, um simples gesto que comece a ter um A, já é um grande passo. Porque esse A pode surgir agora, como pode levar 2 anos para surgir. Ou nunca surgiu. Ou nunca surgir, como tu diz, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, então estar presente. Nossa, nós já estamos aqui com mais dos nossos 40 minutos estourados. O Eu papo falo é demais. maravilhoso, a gente segue, dá vontade demais, assim. É muito boa a tua companhia, a tua história, tudo isso que tu transbordas. Esse é o nosso Sério que já grande passou tudo objetivo. isso de tempo? Já, já. Olha, Esse é o nosso objetivo aqui com a Arena. Então, Carol, eu queria que tu trouxesse, então, além das Mulheres que Correm com os Lobos, teria algum outro livro que tu possa recomendar, que também te ajudou, ou que possa ajudar as pessoas? E quais seriam as tuas falas finais, digamos assim, recomendações de experiência para a gente ir caminhando para o nosso encerramento, nosso desfecho? o livro Mulheres que Correm com os Lobos realmente é um livro que mexeu bastante comigo. A Regina aí pode ser que concorde, né? E eu acho assim, a gente sempre tem que procurar algo que nos faça bem. E o esporte, eu sempre bato nessa tecla, o esporte muda a nossa vida, sim, né? Que o mínimo que seja, que a gente faça já muda. O dia que eu tô mal e vou lá e dou minha corridinha, eu volto outra pessoa, né? E eu acho que isso que é o importante, é a gente se cuidar, se amar e saber assim o que é aquilo que eu faço de bom para mim, que eu gosto, que eu não posso deixar de fazer, né? Não se perder. E eu sou péssima para nome de livros, mas tem um outro livro, que daí vai ser referências femininas, não tem problema, tem bastante mulheres que seguem. Não, tem um monte de mulher aí. Tá, é que eu sou Até porque péssima os para nome homens de têm livro, seu mas lado feminino também, que eles precisam saber lidar, então não tem problema. que é porque né, nessa minha caminhada eu também fui estudar questões do arquétipo feminino com as fases da lua. Então, Lua Vermelha é um livro muito bom para as mulheres que buscam isso, essa conexão com a natureza, né? Também é um livro muito bom da gente se conhecer e saber que nós somos 4 mulheres diferentes em um mês, em função dos nossos ciclos. E a gente entender Só isso quatro? faz também a gente se perceber melhor, né? E ter mais poder intuitivo, assim, nas nossas decisões, né? É bem bom esse livro também. Só quatro, Carol? Oi? Só 4. Ah, Só... para! Só 4! Não exagera! 4 já é Às vezes suficiente, parece né? umas Tá 10, bom. 20, 30. Tu tá dizendo quatro, nossa. Ai, ai. É só dar um colinho pra gente quando a gente tá na TPM, a gente fica bem feliz. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nossa, que prazer enorme de te receber, de te ouvir, de ouvir essa história. Espero que tenha ajudado a inspirar muitos designers humanos aí, as pessoas se conhecerem, as outras mulheres, homens e tudo mais, porque é muito rico isso, né? Eu digo que a gente está aqui para aprender, experienciar e ensinar. Então, esse compartilhar de experiência de uma maneira suave, tranquila, é formidável, porque às vezes a gente acha que tem que vir uma receita de bolo e tem que ter uma regra e tem que ser de um jeito. Não, esse controle, como tu disseste antes, a gente não controla nada. Então, eu preciso aprender a me render, eu preciso aprender a ver quais são os caminhos. A atividade física é fundamental, porque ela libera quantas coisas no nosso organismo, né? Para que a gente tenha aqueles endorfinas, serotoninas, eu nunca sei os nomes de tudo isso daí, mas tudo isso nos torna melhor. A gente tem essa química que precisa também. Então, foi muito, muito, muito bom mesmo te receber, ouvir, e que a gente possa, nessa caminhada, continuar ouvindo mais
mais experiências, e nós estamos abertos aqui a isso. Saiba que nosso espaço aqui da Arena Experiência está aberto para a gente poder criar várias outras oportunidades. Legal. Eu é que Vamos. agradeço o convite e continuo aí seguindo vocês, acompanhando aí. Muito bem. Na quinta-feira estaremos com a Regina Ster, que segue nos acompanhando aqui, firme desde o primeiro instante desse minuto, né, Regina? Quinta-feira estaremos contigo, aí compartilhando também. Ela que é bacharel em Direito, tem outras faculdades, pós-graduação e várias outras técnicas na parte holística, de Reiki. Me ajuda aí, que mais? Ah, tá aqui. Reiki, Theta Healing, terapia multidimensional, biomagnetismo, é outra buscadora, que nem a Carol, busca se conhecer mais, trazer mais de si, para poder transbordar isso daí. Então, se você ficou curioso, programe isso aí. Quinta-feira, ao meio-dia, estaremos com a Regina Ster. E, Carol, muitíssimo obrigado, muita gratidão. Eu agradeço, um abração. Nós vamos continuar nesse caminho juntos, buscando transbordar mais e mais experiências para todo mundo. Isso aí. Obrigado a todos que nos acompanharam. Beijos e abraços. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.